Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Estamos muito gratos a Deus, né? Porque Deus é fiel, Ele nos ajuda, nos ilumina e nos guarda. Então vamos ler. Estamos no capítulo 22 de Levíticos, né? A lei acerca de comer coisas santas. Diz o Senhor a Moisés: Dize a Arão e aos seus filhos que se abstenham de coisas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diz-lhes todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o tocar em alguma coisa imunda por causa de um morto ou aquele com quem se dera a emissão do sêmen, ou qualquer que tocar algum réptil com que se fez imundo, ou algum homem com o que faz imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que tocar será imundo à tarde e não comerá das coisas sagradas sem primeiro banhar o seu corpo em água. Posto o sol, então será limpo e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado, não comerá, para com isso não contaminar-se. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado, morram havendo profanado. Eu sou o Senhor e os santifico. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote nem o seu jornaleiro comerão as coisas sagradas. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este comerá delas. Os que nasceram na sua casa, estes comerão do seu pão. Quando a filha do sacerdote se casar com um estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Olhe. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filhos, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Se alguém por ignorância comer a coisa sagrada, ajuntar-se-lhe-á a uma quinta parte, e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Então, nós vamos ler agora os comentários, né? Do 1 ao 7. A parte do sacrifício que o sacerdote comia era coisa santa, por isso os sacerdotes que estivessem ritualmente imundos não podiam participar destas comidas. O do 10 ao 16, estrangeiro, afastar-se. Aqui se refere a qualquer pessoa que não fosse sacerdote ou levita, portanto, um leigo, um estranho. Nem hóspede nem jornaleiro poderia comer da porção sacerdotal do sacrifício, mas somente aqueles que fossem membros da família do sacerdote, o que incluía seu escravo. Outras palavras para estrangeiro propriamente dito são ger, que dá a ideia de errante, um viajante sem moradia fixa. E goi, que se refere às pessoas que não pertencem à raça israelita. Se traduz gentio, né, que somos nós. Se uma filha de um sacerdote viesse a ser casada, a filha ser casada fora da tribo de Levi, também seria uma estrangeira, no sentido técnico mencionado acima, perdendo o direito de participar da porção sacerdotal. Mencionam-se, porém, condições para que ela voltasse aos seus antigos privilégios, que seria repudiada ou viúva, né?
O 14, se alguém por ignorância comer, né? Ignorância, se isso não seria desculpa para aqueles que comessem da porção sacerdotal que lhes era vedada. Tal pessoa deveria pagar o valor do que comeu e ainda lhe acrescentar 20%. Registra-se em 5, 15 a 16 que uma oferta de expiação pelo sacrilégio também se requeriria, e é possível que uma oferta aqui esteja subentendida, né? Muito bem, agora vamos para o versículo 17. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhes: Qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou uma oferta voluntária do gado ou de rebanho, o animal deve ser sem defeito, para que seja aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. Então, para ser aceitável, teria que não ter defeito nenhum. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulcerado, ou sarnoso, ou cheio de impinges, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilhos ou cordeiros desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor o animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados. Nem fareis isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará com a mãe, do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja, vaca, ou seja, ovelha, não imolarás a ela e a seu filho, ambos no mesmo dia. Quando ofereceres sacrifício de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. No mesmo dia será comido, e dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Pelo que aguardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos ler agora os comentários, né? Os comentários. Somente o melhor deveria ser oferecido a Deus. Somente aquilo que vem de um coração grato e voluntário, a dedicação das melhores qualidades do nosso ser é aceitável a Deus. O Salmo 51, versículo 17. Vamos ler. Salmo 51, versículo 17. Diz assim: Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então, sacrifícios agradáveis ao Senhor é um espírito quebrantado e um coração contrito, né? Isso sim que agrada ao Senhor. É por este motivo que a oferta da viúva pobre foi tão digna de atenção em Marcos 12, 42 a 44. Até os pagãos achavam que os ídolos que adoravam eram dignos de sacrifícios perfeitos, sem defeito.
Então, aqui nós vemos que o coração é o melhor sacrifício para oferecer ao Senhor, né? Um coração contrito. Os versículos 24 e 25, 24 e 25 refere-se a animais castrados que poderiam ser empregados nas fazendas, mas não deveriam ser sacrificados como ofertas a Deus, né? Os versículos 17 a 25 insistem que o sacrifício tinha que ser sem defeito. Isso se refere primeiramente aos tipos descritos neste livro. Em segundo lugar, a pessoa de Jesus, o sacrifício eterno profeticamente aludido em todas estas ordenanças. Terceiro, a vida dedicada dos crentes que aceitam o sacrifício de Cristo, aplicando-os ao seu caso individual, andando no caminho das obras que a graça de Cristo e a unção do Espírito Santo preparou para os salvos. Aí tem as referências aqui, Efésios 2, 8 a 10, Gálatas 2, 19 a 20. Nosso Salvador é perfeito e quer nos conceder vidas perfeitas, vividas nele, que seriam um sacrifício agradável a Deus, constituindo a verdadeira adoração, né? Aleluia. Está em Romanos 2, 12. Romanos 12. Vamos aqui para Romanos. Vamos andar na Bíblia, né? Eu gosto sempre de andar na Bíblia. Vocês que acompanham já conhecem, né? Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus quer que a gente se renove, né? Que a nossa mente se renove a cada dia. E com essa mente se renovando, tu vês o quê? O conhecimento, né? Nós precisamos ter conhecimento das vontades de Deus, né? Para saber quão boa e agradável é, né? Glória a Deus por isso. Ele também fala em João 4:23. João 4:23 diz assim a palavra do Senhor. 23 diz assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aleluia! Então Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, né? Glória a Deus. Agora os versículos 27 e 28. Os animais recém-nascidos não eram considerados como tendo existência própria, independentemente antes de completar uma semana de vida. Os israelitas entendiam este mandamento como um desejo da parte de Deus de lhes ensinar a misericórdia, né? Então, aqui Deus está ensinando a misericórdia e eles entendiam dessa forma. Aleluia. Então, agora vamos para o capítulo 23, que fala sobre as festas solenes do Senhor, né? Que nós já vimos lá em Êxodo, quando Deus deu já o mandamento dessas festas, né? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas as minhas festas. Deus tinha as festas constituídas, né? Aí aqui ele fala as festas fixas, a festa semanal do sábado, festa anual da Páscoa e festa anual dos pães asmos, a festa anual das primícias, a festa anual de Pentecoste, a festa anual das trombetas, que era a festa do ano novo hebraico, setembro ou outubro. É a festa anual dos tabernáculos, na época do ano novo. Então, aqui nós vimos que eram 3 festas, mas aqui tem muito mais festas, né? Tem festas, bastante festas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 festas, né? Então, vamos agora ler as festas. Sábado.
6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas, né? Que agora a gente comemora o domingo, né? Algumas pessoas ainda estão comemorando o sábado. A Páscoa. São estas festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. As primícias. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um efa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Pentecostes, contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães, para serem movidos de 2 dízimas de 1 efa de farinha, levedados se cozirão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e um novilho de 2 carneiros, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor como sua oferta de manjares, e as suas libações por oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas tereis ofertas queimadas ao Senhor. Vamos parar aqui um pouquinho para a gente ler os comentários. Então, vamos ler os comentários dos versículos 3 em diante, né? A guarda do sábado era o 4º mandamento do decálogo. A festa semanal que constituía era mencionada em primeiro lugar, sendo que forma a base para as festas mensais e anuais, servindo assim de introdução à enumeração das festas em geral.
O sétimo dia ocupa o primeiro lugar entre estas ordenanças de Deus. Ricos e pobres deveriam gozar igualmente deste descanso sagrado. Convocações. Assembleias. Convocações convocadas para determinado tempo e lugar. Aqui as convocações são religiosas, mas a mesma palavra se usa para o povo de Israel reunido em plenário para vários fins. A festa dos pães asmos. Guardava-se separada da Páscoa, apesar destas festas terem íntima conexão uma com a outra. A Páscoa era celebrada no dia 14 do mês de Nisa, enquanto a festa dos pães asmos começava no dia 15 e continuava durante 7 dias. Juntas formavam uma festividade dupla, assim como também é o caso da festa dos tabernáculos, juntamente com o dia da expiação. No tempo de Jesus, as festas das Páscoas e dos pães asmos já eram tratadas como uma só. Isto se devia, que está em Marcos 14, versos 1 e 12. Isso se devia, sem dúvida, ao fato de não haver intervalo entre as duas festas, e também porque ambas celebraram a mesma libertação do Egito. A Páscoa comemorava a histórica saída do Egito, né? O ponto central da celebração era a morte do Cordeiro Pascal, que redimia os primogênitos da morte. A festa enfatizava o direito de Deus sobre os primogênitos e a contínua necessidade de redenção do homem. O cordeiro do qual nenhum osso devia ser quebrado tipificava Cristo como o nosso cordeiro pascal, que se deu a si mesmo em sacrifício por nós. João 19, 36. 1 Coríntios 5, 7. As duas festas vinham na época do começo da cega da cevada, coincidindo com o dia das primícias, dos primeiros frutos, quando o molho se trazia para apresentar ao Senhor como sacrifício movido. A Páscoa se comemorava no crepúsculo da tarde, antes da lua cheia do mês de Nisan, um mês que nunca coincidia extremamente com nenhum dos nossos, por ser lunar, o calendário dos judeus. Às vezes cai em março e às vezes em abril. Vamos ler João 19, 36. João 19, 36. Diz assim: E isto aconteceu para se cumprir as Escrituras. Nenhum dos seus ossos serão quebrados. Então, aqui está falando que o osso do cordeiro aqui não devia ser quebrado, certo? Então, o de Jesus também não devia ser quebrado, né? Como estava escrito. 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios 5, 7, diz assim: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, né? Então, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que tirou o pecado do mundo, né? As duas festas vinham na época diferente da lei, né? O 15. Na época do Antigo Testamento era chamada a Festa das Semanas, aquilo que nos chamaremos de Pentecostes, que é a palavra grega usada no Novo Testamento e que significa justamente 50 dias, ou seja, as 7 semanas que se contam desde a época da oferta de gratidão pelas primícias celebrava-se no 50º dia depois da festa dos pães asmos. Foi durante essa festa que o Espírito Santo desceu sobre a igreja apostólica, que se verificou com grandes sinais, 50 dias depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo de entre os mortos, está em Atos 2, 1 a 4. No Antigo Testamento, a festa se referia a frutos físicos da terra. No Novo Testamento, se celebra primícias da Igreja de Cristo. Os 120 crentes reunidos em Atos 1, 15 e as primícias da unção do Espírito Santo em Romanos 8, 23. Aleluia, glória a Deus.
Então, aqui a gente continua no versículo 24, que diz trombetas. Esta festa memorial era celebrada no primeiro dia do sétimo mês, Tishri. Tocavam-se as trombetas e ofereciam sacrifícios, Números 29, de 1 a 6. Era um dia de santa convocação e descanso. Inaugurava o sétimo mês do calendário religioso, tendo assim uma conexão especial com o sábado, e constava com o início do calendário civil. Aleluia. Então agora vamos ler o versículo 26. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor nesse mesmo dia. Nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será então. Afligireis a vossa alma ao 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Ele está falando aqui, né? Vamos ler. Trombetas. Esta festa memorial era já li, né? 26. Aqui há um resumo da descrição do dia da expiação, que agora completava a lista de festas de descanso solene. Era uma festa que mais falava sobre a obra sacrificial e sacerdotal de Jesus Cristo, que está em Hebreus 9, versículos 6 a 28. É uma leitura grande, vocês podem estar lendo depois. Os motivos para o descanso do trabalho, versículo 31, relaxamento do corpo, tempo para prestar culto solene ao Senhor, tempo para meditação sobre Jeová, nosso Redentor, amigo e soberano, já que não é possível tal concentração mental e espiritual enquanto se trabalha, né? Então tinha que tirar um tempo, nós precisamos tirar um tempo para falar com Deus, né? A festa do tabernáculo, as festas do tabernáculo, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês será a festa do tabernáculo ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor ofertas queimadas. Oferta queimada. Holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor, porém aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º dia haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos das árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante ao Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramo, todos os naturais de Israel habitarão em tenda, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas
quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Vamos só terminar de ler aqui esse comentário. A festa dos tabernáculos comemorava a jornada dos israelitas pelo deserto depois da saída do Egito. Exigia-se que os israelitas vivessem por estes dias em cabanas feitas de galhos de árvores. Era também chamada a festa das colheitas, uma vez que vinha no fim da cega. O jejum do dia da expiação era, pois, seguido por uma festa de júbilo. A natureza da festa era tríplice. Era uma festa de alegria. 2. Era uma festa de gratidão pela ceifa que ainda era uma bênção de recente memória. 3. Era uma festa de recordação de uma bênção antiga e inesquecível, né? Então, glória a Deus, que Deus tirou, né? Nos tirou do lamaçal do pecado e os israelitas da escravidão do Egito, né? Eu vou partir esse momento em 2 vezes, depois eu volto terminando de ler o capítulo 24 em diante.